Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração para que a tua palavra entre em minha vida. Eu quero declarar, crer que eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus, da minha boca sairão palavras de vida e não de morte, de bênçãos e não de maldições. Os meus pensamentos irão abrigar a sua palavra, a verdade, os sonhos e todos os projetos que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amados, eu quero falar com você hoje sobre identidade. Quem você é? Existem 5 perguntas poderosas na vida, e tudo que existe hoje se movimenta devido a essas 5 perguntas. O ser humano está em busca dessas 5 perguntas. A primeira é: quem ele é? Quem você é? É uma pergunta que muitas pessoas percorrem a vida inteira e às vezes não descobrem. A segunda é: da onde eu vim? A terceira é: para onde eu vou? A quarta é: o que eu posso fazer aqui na terra? E a quinta pergunta é: qual é meu propósito? São 5 perguntas poderosas que você precisa trabalhar ela nas suas vidas. Se você quer alcançar a plenitude do destino que Deus projetou para você, você tem que ter as respostas para essas perguntas. E hoje eu quero trabalhar com você sobre a primeira, que é: quem eu sou? Quem é você? É muito fácil nós vivermos pensando que somos comuns, que somos mais um no meio de quase 8 bilhões de pessoas na Terra, que eu não tenho importância, que ninguém me nota, que não existe nada de especial em mim. Mas Deus criou você de uma forma especial e extraordinária. Você não é comum, você não é mais um. Você não está no meio da multidão. Não existe. Você não é uma pessoa que não tem nada. Existem coisas especiais que Deus colocou somente em você. Vou falar de novo, que eu acho que a maioria não entendeu. Minha esposa, ela me ajuda, ela dá amém, glória a Deus, e pode falar amém, glória a Deus aqui na igreja, viu, queridos? Pode falar amém. Deus colocou em você coisas que Ele não colocou em ninguém, só existe em você. Eu quero que você pense nisso e acredite, porque é isso que a Bíblia diz. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28, a Bíblia diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Quando Deus criou você, Deus colocou uma parte dele dentro de você. Vou falar novamente. Deus, quando criou, Deus colocou uma parte dele dentro de você. Você tem o DNA de Deus. O DNA. Se nós pudéssemos agora tirar o seu sangue e tirar o sangue de Deus e fazer uma comparação, você ia descobrir que você é filho dele. Você já viu aqueles testes de paternidade? Se pegaram teu sangue e comparar com alguém que não é teu pai, vai sair lá nenhuma comparação, nenhuma, não existe nada que mostre que ele é teu pai. Agora, quando
pega o sangue de alguém e compara com o do seu pai, o DNA, a genética daquele sangue é muito parecida. E Deus, quando nos criou, Deus colocou o seu DNA dentro de nós. Deixa eu te dar uma palavra: você tem um destino de fazer coisas grandes na terra. É o seu destino fazer coisas grandes. É seu destino deixar uma marca na nossa geração, em nome de Jesus. Nada é comum em você. Existem coisas extraordinárias que estão somente em você, em nome de Jesus. Só em você. Coisas únicas. Eu gosto de ver como minha esposa compara. Ela contempla o belo. Por isso que ela se casou comigo. Mas quando a gente vai passear, e no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, um dos lugares mais bonitos do Brasil, nós, no tempo da primavera, ela sai e a gente vai passear em alguns lugares, e ela olha os detalhes, ela pega uma flor e ela diz como Deus pensou nesse detalhe, nesse desenho dessa flor, nesse pássaro, nesse animal, nessa árvore. E ela começa a olhar para algumas coisas, e ela começa a ver a diversidade. Amados, eu sou biólogo e nós sabemos, na Amazônia existem milhares de espécies que o homem não conseguiu catalogar. Vira e mexe, aparece um animal diferente, porque Deus é grandioso. Deus nunca cria uma pessoa igual a outra. Deus criou você único e especial, e colocou dentro de você algo que Ele não colocou em ninguém, e quebrou a forma e disse: eu não faço ninguém igual a você. Ninguém igual a você. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que nós somos tentados. O maior trabalho de Satanás, do seu inimigo, do seu adversário, é fazer você duvidar de quem você é. Escreva isso. A maior tentação na vida é você duvidar de quem você é. E é interessante que quando você descobre quem você é, até a maneira que você lida com as pessoas muda. Quando eu encontro uma pessoa que está na sarjeta, eu olho para ele e eu vejo dentro dele o DNA divino. Só que ele não duvida, ele duvida, ele não acredita nisso. Quando eu encontro uma pessoa que está sofrendo com uma enfermidade e não acredita que pode ser curado, eu vejo dentro dele o DNA divino, a genética de Deus, mas ela duvida, ela não acredita. Nós somos tentados constantemente a olhar para aquilo que não temos, a olhar para os nossos defeitos, a olhar para os nossos fracassos, a olhar para os nossos erros. E quando nós começamos a olhar para os nossos erros, quando nós começamos a olhar para as nossas debilidades da vida, pelos nossos fracassos, quando nós começamos a olhar a família da qual viemos, você diz: Edmilson, eu vim de uma família totalmente tomada pelo vício, dificilmente eu vou viver, eu vou vencer o vício. Edmilson, eu vim de uma família tomada por essa doença, e essa doença vem vindo de geração em geração, e não tem como eu escapar disso. Deixa eu dizer algo para você, querido: quando você recebe a Cristo, você nasce na família de Deus, você é gerado de novo, e você recebe uma nova linhagem, um novo DNA, e esse DNA é espiritual, e o DNA espiritual é maior do que o DNA teu natural, é muito maior. E quando você começa a viver olhando a família da qual eu vim, o que eu não tenho, minhas falhas, meus erros, eu caio num erro muito grande, e eu começo a me conformar com a mediocridade. Eu começo a me conformar na vida que eu vivo, do jeito que eu vivo, do jeito que eu sou, tá bem, mesmo quando eu fui criado para grandeza. Meu Deus, mesmo você foi criado para grandeza. Mas se você começar a olhar e a acreditar nas vozes que o mundo falou aos teus ouvidos, e o mundo vai bater forte, o mundo vai dizer que você não é, o mundo vai mostrar a sua fraqueza, o mundo vai criticar você, o mundo vai dizer coisas ruins,
No culto das 5, nós ouvimos um testemunho maravilhoso, esses dois, da Gabriela. Gabriela, eu acho que é de Bento Gonçalves, né? Grande abraço para o pessoal de Bento Gonçalves. Um abraço para o pessoal de Vacaria aí, tá cheio de irmão aí no nosso culto hoje também. Deus os abençoe. Quando nós estávamos orando aqui, eu vi o poder de Deus, querido, de uma forma sobrenatural. Deus vai levantar pessoas. Nós vamos ter igrejas em cada cidade da Serra Gaúcha e do Rio Grande do Sul. Deus está trazendo um avivamento. A pastora amigo estava compartilhando algo comigo. Eu falei, meu Deus, pastor, você tem que compartilhar isso. Amanhã, na reunião de 144, e os alunos de ver, ela vai compartilhar uma visão que Deus deu a ela no Revisão de Vidas. E eu vi, meu Deus, que testemunhos maravilhosos. No testemunho das 5, uma pessoa disse assim, uma mulher, ela falou assim, olha, eu carregava tanta mágoa no meu coração do meu pai, porque meu pai sempre pisou em cima, sempre falou coisas ruins, sempre disse coisas pesadas. Eu vi a história, e ela disse, eu consegui perdoar. Eu ouvi uma história de uma mulher que tinha uma filha, e essa filha, ela se desviou do caminho certo, e ela virou hippie, começou a se prostituir com os amigos do pai dela, com os amigos dos irmãos dela, e ela virou uma vergonha para a família dela. Seus pais tinham vergonha dela, seu pai tinha vergonha dela, sua mãe, e essa mãe vai à igreja e pede para o pastor, pastor, não sei mais o que eu faço, eu tenho vergonha da minha filha, porque ela é uma prostituta, ela virou uma prostituta, ela agora nesse exato momento está no motel com um amigo do meu marido, com um amigo do meu filho. E o pastor olhou para ela e disse, é por isso que Deus não ouve a tua oração, é por isso que tua filha não se converteu ainda. E ela disse, como assim? Você olha para ela e vê uma prostituta. E ela disse, mas é o que ela é. E ele disse, não é o que ela é. E ela falou, mas como que não? Ele disse para ela, imagine a cruz de Jesus. Imagine Jesus morrendo naquela cruz. Jesus morreu por quem? Por nós. Tua filha está incluída? Sim. Então, imagine a sua filha atrás daquela cruz. Quando você olhar para a tua filha, você não vai olhar para a tua filha sem a cruz. Olhe para a tua filha através da cruz. O que você vê? E ela disse, eu vejo uma menina restaurada. Eu vejo uma mulher santa. Eu vejo uma menina cheia do Espírito Santo. E ele disse, agora você vai começar a orar por essa menina. Você vai orar e vai ver o milagre na vida dela. Escreva isso que eu vou dizer agora. Ver é possuir. Escreva isso. Ver é possuir. E aquela mãe começou a orar. E ela começou a olhar para a filha dela e tirou aquela visão de prostituta. E começou a enxergar a mulher plena que existia dentro dela, lá dentro. A genética dela, o DNA de Deus dentro dela. Um dia, aquela moça estava em um dos seus programas. E ela começou a sentir um nojo. Ela começou a sentir repugnação. E ela começou a chorar. E ela começou a chorar. E ela começou a se arrepender. O Espírito Santo veio sobre ela. E ela saiu daquele lugar, saiu correndo. E ela disse, eu preciso voltar para a casa dos meus pais. Eu preciso do perdão da minha mãe. E ela pensava na cabeça dela, mas eles não vão me aceitar. Eles não vão me receber. Mas algo dentro dela dizia, vai, volta. E ela bate na porta da casa dos seus pais. A sua mãe atende, abre a porta. Quando a vê, recebe de braços abertos e abraça aquela menina chorando, com lágrimas nos olhos, dizendo, mãe, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu fiz tantas coisas erradas na minha vida. Ela se converteu, foi para a igreja. Ela se tornou
uma das maiores líderes de célula, tem 3 filhos maravilhosos, envolvidos no reino de Deus, e Deus transformou aquela vida. Deus vai fazer isso com você e com a sua família, em nome de Jesus. Você precisa ver. A pergunta que eu faço para você é: o que você está vendo quando você olha no espelho? O que você está vendo quando você está sentado, quando você está em casa agora, pensando de você? O inimigo vai bater forte para mostrar para você os seus erros, mas quando você olhar para você, você vai olhar através da cruz de Jesus, e você vai enxergar o DNA de Deus dentro de você. E eu quero dar uma chave para você hoje. Se você quer sair do comum, se você quer sair da mediocridade, você vai precisar todos os dias, lembrar que você tem um DNA divino dentro de você. Todos os dias. Tem uma história, se puder projetar para mim, de um homem chamado Torben Grael. Conhecem? Um dos grandes medalhistas de Olimpíadas brasileiro. Que coisa, né? E com a sua filha Martine Grael, um velejador. A filha dele ela se sagrou campeã com medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, também como velejadora. Alguns vão pensar em coincidência. Eu chamo isso de genética, DNA. Ela tinha e ela tem o DNA do seu pai. Ela tem. Eu podia citar aqui para você vários nomes de esportistas, de pessoas que hoje estão trabalhando na mesma profissão que seus pais. Filho do Rivaldo, filho do Rivaldo, jogador da seleção brasileira, do Michael Schumacher, filho dele, Nelson Piquet, Rubens Barrichello. Seus filhos, eles têm um DNA do esporte dos seus pais. Eles têm uma característica. Isso não é coincidência, isso é genética. Dentro deles tem algo que foi colocado, que foi gerado e que veio de sangue. Deixa eu dizer algo para você. Você tem a genética do Deus Todo-Poderoso. Deus, quando Ele criou o universo com suas palavras, Deus quando criou o mundo, Deus quando colocou limites para as águas, quando Deus pintou as flores, as florestas, quando Deus colocou os peixes no mar, quando Deus colocou as estrelas no céu, Deus não é somente o criador de todas as coisas, Deus é o teu Pai celestial, e Ele colocou dentro de você o DNA dele. Deus colocou dentro de você coisas únicas e especiais em nome de Jesus. E imagine o que você pode fazer. Meu Deus do céu, imagina. A chave aqui é, queridos, Deus não é o criador, somente o criador do universo. Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai, não só no domingo, na segunda-feira quando você tem que pagar a conta, na terça, e todas as manhãs você vai acordar e vai rever sua certidão de nascimento. Esse é o segredo. A certidão de nascimento. Às vezes nós pensamos: eu não vou vencer essa doença, eu não vou vencer esse vício, eu não vou conseguir dirigir essa empresa, eu não vou conseguir ser empresário, eu não vou conseguir nunca serei alguém na minha vida, porque é isso que você ouviu a vida inteira, é isso que o diabo usou as pessoas para dizerem para você. Mas Deus está trazendo você para a igreja, para imprimir em seu coração a identidade de filho, dizendo: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Apocalipse capítulo 1, versos 5 ao 6, a Bíblia diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Diga: meus pecados foram lavados
pelo sangue de Jesus, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo sempre. Quando você começa a entender quem você é, você não vai mais andar inseguro. O medo do inimigo é quando olhar para você, ver segurança. Você não vai mais andar inseguro. Você não vai mais pensar, não tenho talento. Você não vai mais pensar, eu tenho escassez, eu não tenho o suficiente. Você não vai mais viver com uma mente de escassez. Você não vai mais viver com uma mente de perdas, com uma mente pequena. A tua mente, quando você entende quem você é, a tua mente muda, porque você recebe a mente de Cristo. Você tem uma mentalidade de abundância e não de escassez. A tua mentalidade muda. Você começa a acreditar que Deus, Ele tem para você, não é o suficiente para você viver, não é o sobreviver, mas é a abundância. Sua mente muda. Você começa a mudar a tua mente, a tua mentalidade muda. Quando você entende quem você é, você começa a criar uma mentalidade de restituição. Você entende que o que você passa na vida não é para sempre, isso vai passar. Aquilo que você perdeu será restituído e pode ser restituído até 7 vezes mais. Tudo o que você tem nessa vida e que tem o teu nome e que saiu de você por uma injustiça ou por um erro seu, voltará e voltará melhor, porque o nosso Deus, suas misericórdias são maiores do que os nossos erros, e Ele está trabalhando em nossas vidas em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém, eu creio. Porque você provém da família celestial, você tem o favor de Deus, você tem o título de cidadão do reino de Deus. Significa que a restituição vai acompanhar você, as bênçãos te perseguirão, a abundância está vindo em sua direção, a saúde está vindo, a capacidade está vindo, os dons e talentos estão dentro de você. Você é único e você tem coisas especiais dentro de você. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quando você recebe a identidade de Cristo, você começa a pensar de uma forma diferente, você começa a falar de uma forma diferente, e você começa a se comportar como um vencedor, como um ganhador. Diga, eu penso diferente, eu falo diferente, e eu me comporto como um vencedor. É desse jeito que você vai. Esses dias eu estava assistindo um filme e chegou 2 grandes soldados para ter uma reunião dentro do exército inimigo. E o exército inimigo olhou para eles assim e disse: olha o jeito que eles estão. São 2, mas quando eu olho para eles, parece que eles têm um exército atrás deles. É dessa maneira que as pessoas vão ver você. Quando elas olharem para você, querido, elas vão ver segurança. Elas não vão ver uma pessoa, elas vão ver um exército que está atrás de você. O tanto de poder. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: assim que se está em Cristo, alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você vai começar a pensar como um vencedor. Como um vencedor, um ganhador pensa. As coisas velhas se passaram, agora é tudo novo. Efésios capítulo 2, verso 19. E é dessa forma que você vai se comportar. Você não vai se comportar mais como alguém que está em desvantagem, mas alguém que sabe o exército que tem por trás dele. Alguém que sabe que tem o DNA do Deus Criador dos céus e da terra. Alguém que sabe que faz parte de uma linhagem de campeões e vencedores. Amém? Pode falar amém. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 19, a Bíblia diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos. Diga, eu sou cidadão da Nova Jerusalém, do reino de Deus, e eu faço parte
da família de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem aplaudir Jesus por isso? Amados, quando você aceita Cristo, você começa a fazer parte de uma nova linhagem. Uma nova linhagem. Você se torna, você é filho de Deus, você é amado por Deus, você tem o DNA de Deus, você faz parte de uma família real. E eu quero te dar uma palavra: não se atreva a andar de cabeça baixa. Não se atreva a pensar que você é comum, que você não pode, vencer essa enfermidade, que você não pode vencer as suas barreiras e dificuldades, e que você nunca irá realizar os seus sonhos. Não se atreva a pensar dessa maneira. Deixa eu te fazer a pergunta: quem você pensa que você é? Você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Você não pode olhar para trás, você não pode andar de cabeça baixa. Você, todas as manhãs, você tem que levantar e arrumar a tua coroa em cima da tua cabeça. Meu Deus, você pode sim vencer essa doença, você pode sim vencer este vício, você pode sim ser feliz, você pode sim dirigir essa empresa, ser o presidente, ser um diretor, você pode sim fazer a sua empresa ser a melhor empresa dessa cidade, no nome de Jesus. Por quê? Existe um ditado que diz: tal pau, tal lasca. Tal pau, tal lasca. Ou tal pai, tal filho. Filho de peixinho, peixinho é, não é assim que funciona? Existe uma história, uma história não. Nós viemos do Mato Grosso do Sul e tem aquelas exposições, muita exposição, tem muito boi. E existem bois que valem R$1 milhão, um boi. Por quê? Porque ele vem de uma linhagem de campeões de produtividade, valem milhões. O sêmen dele vale centenas de dólares, caríssimo, caríssimo. Eles pegam aquele boi e eles fazem um cadastro, eles vêm melhorando a genética deles. Ele pega os melhores bois, o sêmen, e vão depurando, vão tirando as impurezas, e se tornam bois pesadíssimos, ganham todas as competições que existem. Aquele sêmen, quando é retirado daquele touro e é implantado dentro de uma vaca, nasce um bezerrinho. Esse bezerro, ele nasce, aparentemente parece um bezerro comum. Aos olhos de uma pessoa que não conhece, vê e diz: gastei dinheiro à toa, comprei o sêmen daquele touro, né, para cruzar com essa vaca, e agora está aqui, nasceu essa cria, sem valor nenhum. Não, aos olhos, ele olha e fala assim: parece que é comum, parece igual a todos. Mas o especialista sabe que dentro dele existe a genética de centenas de vencedores, de centenas de campeões. Quando ele começa a crescer, eles não ligam para a cor do bezerro, eles não ligam se o bezerro é franzininho ou se não é. Eles têm convicção, eles têm certeza, eles têm absoluta certeza que aquele bezerrinho vai se tornar um grande touro amanhã. Por quê? Porque eles sabem do poder da genética, do poder do DNA que está dentro dele, do sangue que corre dentro das suas veias, e ele se tornará. Daqui a pouco aquele bezerrinho começa a crescer, ele começa a crescer, e se torna um grande campeão. Assim somos nós. Eu quero te dar uma chave aqui: você não é comum. Posso ouvir um amém mais forte? Você faz parte de uma linhagem dos melhores dos melhores. Não importa o que você está vendo no seu interior hoje, não importa as fraquezas que você tem hoje, não importa os seus erros, não importa o que aconteceu lá atrás, dentro de você existe uma genética que faz parte de uma linhagem de pessoas extraordinárias,
que vem do reino de Deus no nome de Jesus. Que coisa, que linhagem você é. Vamos olhar para a tua família espiritual. Quando você recebeu a Cristo, você nasceu numa família. Quantos lembram do texto que nós lemos em Efésios? Diga amém. Está escrito ali, eu faço parte de uma família. A Bíblia fala que o teu irmão mais velho, você tem um irmão mais velho que se chama Jesus. Ele venceu o seu inimigo através da cruz. Na sua linhagem existe vitória. Diga, eu recebo, existe vitória. Nos seus ancestrais existe um homem chamado Moisés. Ele abriu o mar vermelho. Na sua linhagem existe fé. Nos seus ancestrais existem um homem chamado Sansão, que destruiu um prédio com as forças das suas mãos. Existem forças sobrenaturais na sua linhagem. Na sua linhagem tem um homem chamado Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém sem recursos, porque ele tinha a abundância de Deus. Na sua linhagem tem abundância. Na sua linhagem existe uma mulher chamada Esther, e Deus livrou todo o seu povo dos seus inimigos, porque existe valentia. Na sua linhagem existe valentia. Na sua linhagem existe coragem. Na sua linhagem existe fé. Na sua linhagem existe riqueza. Você faz parte de uma família de vencedores. Aleluia, aleluia. Diga, eu recebo. Diga, dentro de mim existe o DNA divino. Deus colocou uma parte dele dentro de mim. Recorde todas as manhãs disso. Todos os dias. Todos os dias. Não se deprecie. Não se deprecie. Quando eu falo que eu sou feio, eu estou falando a verdade. Mas é o meu humor, não é verdade. É o meu humor, estou brincando. Não se deprecie. Quando eu falo que eu tive muita sorte por casar com essa mulher maravilhosa, não, é o meu humor. Você precisa saber quem você é. Imagem de Deus, semelhança de Deus. Você precisa saber os seus ancestrais, de que família você é. O diabo vai bater duro todos os dias para tentar fazer você duvidar disso. Ele tentou com Jesus, ele disse: se você for filho de Deus, você não é. Então transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: eu não tenho dúvida de quem eu sou. Dentro de mim existe o DNA do Criador. E nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo capítulo 3, verso 3. Recorde, olha aqui, vou trazer a lembrança para você uma parte da sua certidão de nascimento. A Bíblia diz: porém tu, Senhor, és um escudo para mim, minha glória e o que exalta a minha cabeça. O teu Pai sempre vai exaltar você. Isaías capítulo 54, verso 17, a Bíblia diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Queridos, lembre-se, recorde da sua certidão. Ele está dizendo: olha, nenhuma arma, nada que se levantar contra você irá destruir. A Bíblia fala que na minha certidão está escrito que o número dos meus dias se cumprirão, nenhuma doença poderá me roubar isso, em Jó capítulo 14, verso 5, visto que os seus dias já estão determinados. Eu estava conversando com um amigo, foi meu discípulo há muitos anos atrás, juiz federal arbitrário em Campo Grande, e ele se converteu, passou por muitas situações, pegou Covid. Ele estava aqui em Gramado agora, ligou para mim e falou: Edmilson, quero te ver. Aí nós fomos tomar um cafezinho com ele ontem, com a esposa, e ele estava contando a experiência que ele teve com Deus.
Quando eu deixei, ele estava se convertendo ainda. E hoje ele é um filho de Deus. Hoje é um filho de Deus. E ele disse assim: Edmilson, eu estava na UTI já cheio de aparelhos, com oxigênio, virado de barriga para baixo. E eu orei a Deus e falei: Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito ser entubado. Tu és o Deus que é o meu recurso. 2 horas da manhã, clamando, virado de brusco, cheio de oxigênio no rosto, cheio de coisa. Mas ainda ele não estava entubado. A médica chegou pela manhã. Ela mediu o oxigênio no seu sangue. E ela teve que medir 3 vezes, porque ela falou: não dá para entender. Eu vim para entubar você. E o teu oxigênio está normal. Aí ele olhou para ela. Ele falou: não fique assustada. É porque eu tenho um Pai que é todo poderoso, o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. E ela disse: você é crente? Você é evangélico? Ele falou assim: não, eu sou filho de Deus. Sou mais do que evangélico. Evangélico tem bastante, mas eu sou filho de Deus. Dentro de mim tem o DNA divino. Amados, Deus fez um milagre extraordinário na vida daquele homem. O número dos seus dias estão determinados pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra: você é um filho de Deus. Você é forte. Você é talentoso. Você é criativo. Você é bonito. Você é lindo. Você é sábio. Você é sábio. Você, querido, tem classe. Você tem classe, porque você é filho do Todo-Poderoso. Seu destino é fazer coisas grandes. Você é um valente. Deus tem sementes de grandeza dentro de você. Deus tem sementes extraordinárias dentro de você. Você pode fazer qualquer coisa em Cristo Jesus. Lucas capítulo 3, verso 15 ao 16, a Bíblia diz assim: olha como é poderosa a genética, a linhagem. Na Bíblia mostra muito isso. Tem um caso em Lucas capítulo 3, verso 15, capítulo 13, verso 15 ao 16, de uma mulher que estava doente já há 18 anos, encurvada. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, porque ele curou no sábado essa mulher. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado a filha de Abraão, a qual havia 18 anos Satanás a tinha aprisionada? Sabe por que aquela mulher foi curada? Porque ela pertencia a uma genealogia, a uma linhagem. Jesus disse: ela faz parte de uma linhagem que tem o direito de ter saúde. Qual é? A linhagem de ser filho de Abraão. Por causa disso Jesus curou. O que eu quero dizer aqui? A importância de uma linhagem. E eu tenho uma notícia para você: quando Jesus morreu na cruz em seu lugar, Ele te deu uma linhagem espiritual, que te dá o direito a ter saúde, que te dá direito a ter riquezas, prosperidade, crescimento, uma família saudável e vitória na sua vida, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 28 ao 29. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e vós sois de Cristo. Então vós sois a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu Deus, pode aplaudir Jesus. Você faz parte de uma linhagem diferente, especial. Juízes capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Gideão olhou e falou para os lados, olhou para o lado, olhou para o outro e viu que ele estava sozinho e viu que o anjo estava falando com ele. Sabe por que Gideão duvidou? Porque ele não sabia quem ele era. Ele falou: eu sou valente? Não sou valente, não, sou covarde. É o que ele pensava. Mas o anjo olhava a genética dentro dele. O anjo via. Quando você olhar para você, você vai dizer: eu sou um guerreiro, eu sou um valente, sou valente. Gideão não via, mas Deus estava vendo quem ele era. Talvez você não está vendo, mas Deus vê quem você é. E Deus está te chamando, você é um homem valente. Verso 14 ao 15, a Bíblia diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, vai nessa tua força, e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai meu Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Gideão não sabia quem ele era. Deus sabia. Deus fala: vai nessa tua força. Deus olha para você e vê força. Deus olha para você e vê criatividade. Deus olha para você e vê sabedoria. Deus olha para você e vê graça, vê paixão, vê amor, vê saúde, vê prosperidade. Deus olha para você e vê tudo que você não está vendo. Comece a acreditar naquilo que Deus está olhando para você e está falando com você hoje. Olha o verso 18 do capítulo 8. Gideão, ele tinha um problema de identidade. Aqui a Bíblia diz: depois perguntou. Gideão, ele tem uma conversa com seus inimigos. Então ele pergunta para Zeba, um homem chamado Zeba, e a Salmuna: que homens eram o que vocês mataram em Tabor? E disseram: eram homens como você. Assim eram eles, cada um parecia filho de um rei. Deixa eu dizer algo para você. Gideão não se via como um rei, mas Deus o via como rei, e os seus inimigos viam ele como rei. Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus, quando olha para você, vê uma coroa. Não deixa essa coroa cair da cabeça, não. Comece a acreditar, comece a ir aí para frente, comece a pisar e a avançar em coisas extraordinárias. Se você todas as manhãs você se levantar e começar a relembrar que o DNA de Deus está dentro de você, eu creio e declaro que você vai voar mais alto do que você nunca imaginou que você ia. Você vai dirigir empresas que você jamais imaginou. Você terá uma família abençoada, seus filhos crescerão, sua família terá saúde, bênção, a abundância e jamais a escassez, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fique em pé no teu lugar, queridos. Quero que você feche os seus olhos onde você está. Quero convidar você a fazer parte dessa família, a permitir, a entrar nessa linhagem de campeões, a receber esse DNA, essa genética, recebendo a Cristo como seu Senhor. Abrace seu coração. Você que ainda não fez, você que está distante de Deus, você que se desviou dos caminhos do Senhor, esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de você vir para o Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração hoje, para que o Senhor entre em minha vida, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero declarar que meus pecados são perdoados. Eu nasço de novo na família real, em nome de Jesus. E eu tenho dentro de mim o DNA divino, partes do Deus Todo-Poderoso está dentro de mim. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um forte aplauso a Jesus? Graças a Deus. Amém. Amados, quero agradecer vocês que estão aqui presencialmente. Deus os abençoe ricamente. Em nome de Jesus, Deus abençoe você que está nos acompanhando pela TV, pela internet. Que Deus faça de você o propósito, tudo que Deus planejou na tua vida se cumpra. A plenitude do destino que Ele tem para você se cumpra em nome de Jesus. Se você está pela primeira vez nos acompanhando pela TV, pela internet, deixe o seu nome, mande uma mensagem nesse WhatsApp que está em tela ou nesse QR Code, preencha uma ficha,
venha fazer parte, quero te fazer um convite, venha fazer parte da família Sara Nossa Terra. Você vai ser muito bem recebido e você vai conhecer as pessoas mais bonitas da Serra Gaúcha. Os mais criativos, os mais sábios estão todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Venha fazer parte, venha estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Não? Estamos... Levante suas mãos, nós vamos estar orando. Pai, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela bondade do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua unção, tua graça, tua bondade sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Que a comunhão, que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família, e que o Senhor te conduza para os melhores dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no teu coração, Deus o abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.